E a gente vai para o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino, na verdade? O sistema endócrino é o sistema responsável por levar as informações, geralmente do sistema nervoso, ou da glândula que produz um determinado hormônio, até seu órgão efetor, né? Até o órgão onde esse hormônio vai ter uma ação. Então eu trouxe aqui, por exemplo, ó, o eixo hipófise-hipotálamo, né? Onde a gente tem a adenohipófise, que é essa porçãozinha mais posterior, e a neuro, que é a mais anterior aqui. E aí, eu trouxe destacado para ti alguns hormônios secretados pela adenohipófise, vou falar de cada um deles, tá? A prolactina, os gonadotróficos, como FSH e LH, os tireoitróficos, os adrenocorticotróficos, tá? Que é lá da adrenal, produção de corticoide. E também alguns aqui da neuro, né? A neuro só tem dois, a ocitocina e o ADH, que é o antidiurético. Assim, ó, no final dessa aula tu vai ver que tem uma tabela com os principais hormônios, tá? E com as suas funções. Essa tabela é muito importante. Eu gostaria que tu tivesse essa tabela pronta nos teus estudos, tá? Lá no teu esqueminha. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, olha só. O sistema endócrino, ou o sistema hormonal, hormonal é um termo mais atual, porém menos utilizado. O termo mais utilizado, mais antigo, é o endócrino ainda, tá? Produz respostas, em geral lenta, porém duradoura, através da secreção de seus hormônios, que, em via de regra, são proteínas, tá? A maioria dos hormônios que nosso corpo produz são de classe proteica. Óbvio, tem alguns hormônios que não são proteínas. Por exemplo, tem hormônios que são lipídicos, tá? Não é proteína. Ao passo que o sistema nervoso produz respostas rápidas e fugazes. Ou seja, rápido e de vez em quando. Então, uma comparação entre o sistema endócrino e o sistema nervoso é a seguinte. O sistema endócrino sempre produz hormônio, nunca para, em poucas quantidades. Já o sistema nervoso. Então, a ação do sistema endócrino ela é prolongada, né, duradoura. Curta no sentido de pouca quantidade e duradoura. Já o sistema nervoso não. É uma resposta rápida e esporádica, tá? Quando a gente for estudar sistema nervoso, vai ver que é situações de fuga ou luta, né? Situações extremas assim, tá? O que são os hormônios, então? São mensageiros químicos de natureza, a grande maioria, vou botar aqui para ti, ó. A grande maioria de natureza proteica, ou seja, são hormônios proteicos, tá? Produzidos por células isoladas, a gente tem glândulas que são uma única célula, mas em via de regra, as glândulas são pluricelulares, várias glândulas, né? Formando uma estrutura um pouco mais complexa, histologicamente falando, né? Então a gente pode ter lá, vamos supor, num tecido qualquer, vou desenhar um tecido aqui, tá? Ó, com uma camadinha de células, tá? A gente pode ter... Deixa eu só terminar aqui pra te mostrar. Tá? Vamos supor que isso aqui seja, sei lá, o tecido epitelial e a glândula em questão seja as glândulas sudoríparas, ó. Tá lá cada uma das celinhas, é o núcleo das celinhas aí e tal, tá? A gente pode ter, deixa eu destacar essa aqui, ó. A gente pode ter uma glândula desse tipo aqui. Eu não vou entrar em classificação de glândula contigo, porque a gente já viu isso lá na histologia, tá? Tá aqui o núcleo dela. E a gente pode ter uma glândula sendo uma única célula, secretando suas substâncias para fora do tecido, para dentro de um vaso sanguíneo ou de uma cavidade, por exemplo. E aí esse caso é uma glândula unicelular. Ou a gente pode ter esse tecido todo sofrendo um processo de invaginação, assim, ó. Ó. Deixa eu desenhar ele aqui para ficar melhor. E com as celinhas ali, ó. Nesse caso, tem várias células secretoras. Então eu digo que todo esse conjunto é a glândula. Ou seja, a glândula pode ser uma única célula. Existe, mas não é a maioria. Ou ela pode ser várias, centenas, talvez milhares de células reunidas, né, em uma glândula pluricelular. Pluricelular, que é a maioria, tá? A maioria das glândulas formam isso daqui. Por exemplo, no nosso couro cabeludo, a gente tem uma invaginação do epitélio da cabeça. E aqui a gente tem o folículo piloso, né? Por aqui sai, sei lá, o fio de cabelo da pessoa. Tá? Tá lá ele. Né? O fio de cabelo ele é todo descamadinho, assim, tá? Até lá a sua extremidade. Tá? Então, só para que tu entenda. A glândula pode ser uma única célula ou várias. Deixa eu apagar todo o título do slide aqui pra gente voltar. Então, os hormônios são mensageiros químicos de natureza proteica em sua maioria, produzidos por uma célula isolada, como eu acabei de mostrar, pode ser uma glândula, uma única célula, a gente chama isso de glândula unicelular, ou por glândulas endócrinas ou mistas, que daí é aquela reunião de glândulas ali que eu te falei, né? É várias células formando aquele ácino, que a gente chama aqui de um ácino, tá? Que vão atuar sobre o órgão-alvo, né? Geralmente à distância, ou seja, isso daqui está no núcleo do cérebro, e vai atuar aqui na tireoide, vai atuar lá no rim, vai atuar na glândula mamária, vai atuar lá nos testículos ou nos ovários. Então esses hormônios que são produzidos numa glândula, normalmente distante do órgão afetor, viajam através da corrente sanguínea até seu órgão-alvo, né? É o caso, por exemplo, da glândula tireoide, que ela está lá na base do núcleo do cérebro e ela vai atuar lá nos diferentes órgãos espalhados pelo corpo, tá? Como que a gente classifica uma glândula endócrina, exócrina ou mista, né? Exócrina, a secreção vai para fora do corpo ou para dentro de uma cavidade. Isso é exócrino. Então, por exemplo, suor, exócrino, fora do corpo. Leite, exócrino, fora do corpo.
saliva exócrina. Ah, mas a saliva não vai para fora do corpo, ela vai para dentro de uma cavidade que é a boca, então também vale. Então, exócrina, fora do corpo ou dentro de cavidade. No caso da salivar, né, as glândulas salivares secretam para fora da cavidade bucal, né, para dentro da cavidade bucal, mas para fora do tecido que reveste ela. Tá? Cai numa cavidade. E o que é uma glândula endócrina? É uma glândula que secreta para dentro de vaso sanguíneo. Isso é uma glândula endócrina. E mista, as duas, né? O pâncreas é uma glândula mista. Ela secreta insulina e glucagon para dentro de vasos sanguíneos, por isso é endócrina, e o suco pancreático, desculpa, para dentro de uma cavidade intestinal, tá? Por isso é exócrina, tá bom? Então tu já sabe diferenciar endócrina, exócrina e mista, né? Que vão atuar sobre seus órgãos à distância, estimulando e inibindo as funções desse último. Isso aqui é uma boa observação. Os hormônios, eles podem tanto ativar um órgão quanto silenciar um órgão, tá? Por exemplo, quando eu secreto a adrenalina nas células do coração, né, no tecido miocardíaco, do miocárdio, eu tenho um aumento da contração cardíaca. O coração, em aspas, acelera quando eu injeto adrenalina nele. E como ele freia? Né? Ele freia com um outro hormônio chamado acetilcolina, que a gente despeja lá no tecido miocárdio também. E aí esse hormônio vai desacelerando aos pouquinhos a contração do coração. Tá? Então, existem hormônios estimulantes e hormônios inibidores. Tá? E, geralmente, esse mecanismo de controle dos hormônios a gente chama de feedback negativo ou positivo. E aí eu vou te mostrar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma glândula X, tá? Por enquanto não tem que saber quem é. Ela vai produzir o hormônio A. Esse hormônio A atua sobre o órgão que ele deve atuar. Tá? E conforme esse órgão começa a sua atuação, ele vai liberando aos poucos o hormônio B. E esse hormônio B, quando cai no sangue, vem pra cá e manda essa glândula inicial que controla a parada toda parar de secretar o hormônio A. Então olha só que doido. Por exemplo, a gente tem aqui vamos pegar uma glândula aqui vamos pegar esse aqui, o adrenocorticotrófico, tá? Que é a suprarrenal. Então, lá na hipófise, a glândula inicial libera o corticoide, tá? Desculpa, libera o adrenocorticotrófico, tá? Esse adrenocorticotrófico vem aqui para a suprarrenal e diz: ei, suprarrenal, comece a produzir o corticoide. Daí, deixa eu botar aqui, ó, suprarrenal. Aí, esse hormônio produzido pela suprarrenal, quer dizer, a suprarrenal vai produzir em resposta ao aumento do adrenocorticotrófico o corticoide. Corticoide. Que é o hormônio do estresse. Tá? Então, quando a gente está estressado, a gente tem altos níveis de corticoide, de cortisol. Né? Na verdade, o nome do hormônio é cortisol. Tá? Cortisol. Beleza. Quando o cortisol cai na corrente sanguínea, ele vai aumentar a sua concentração. Aumento da concentração do cortisol. Esse aumento da concentração do cortisol faz com que a glândula adenopofisiária bloqueie a produção do hormônio A. Ela para de produzir o hormônio A. Tá? Então a gente chama isso de controle de feedback negativo. Ou seja, uma determinada glândula, que nesse caso aqui pra gente foi a adenopófise, então a adenopófise vai produzir o adrenocorticotrófico, Esse adrenocorticotrófico induz a suprarrenal a produzir o cortisol. Entendeu o caminho? Adenopófise, adrenocorticotrófico, suprarrenal, cortisol. Com o aumento da concentração do cortisol no sangue, ele vai bloquear a ação da glândula inicial, que não vai produzir mais o adrenocorticotrófico, que não induzirá mais a suprarrenal a produzir mais ainda cortisol. Tá? Porque senão a gente teria a gente nunca mais pararia de ficar estressado depois que ficou, tá bom? Claro, assim como tem o feedback negativo, tem o feedback positivo. Como é que seria o feedback positivo? Seria o seguinte, ó. A adenopófise produziria o adrenocorticotrófico, que estimularia a suprarrenal a produzir o cortisol, tá? Aumentariam-se os níveis de cortisol no sangue. E se o controle for de feedback positivo, esse aumento da concentração de cortisol faria com que essa glândula aqui produzisse ainda mais ADT para estimular mais a suprarrenal para produzir ainda mais cortisol. Existem alguns casos assim. Tá? A adrenalina é um desses exemplos. Quanto mais adrenalina eu tenho no sangue,
mais agitada a pessoa fica. E quanto mais agitada a pessoa fica, mais adrenalina ela vai ter no sangue. Tá, e ela vai ficar até quando isso? Até quando aumentarem os níveis de um outro tipo de hormônio, tá? Que daí a gente não chama de feedback positivo, não. A gente chama de mecanismo de competição hormonal, tá? Um hormônio vai competir com o outro pela célula-alvo. Beleza? Então, né, aqui eu trouxe alguns deles, mas eu vou falar especificamente desses aqui, de alguns desses aqui pra ti. Mas isso aqui é bem legal de tu ter também, tá? Por exemplo, esse hormôniozinho eu vou falar, os gonadotróficos também, que é o FSH-LH, o T3 e T4. Esse aqui não. Somatotrófico, todos esses aqui que eu marquei por enquanto, né, desses 1, 2, 3, 4, 5, 4 a gente vai ver aprofundado. Aí desses dois da neurohipófise a gente também vai ver a ocitocina e o ADH, tá? Então esses hormônios a gente vai falar bastante.